Olá, gente, tudo bem? Compartilhar um caso aqui com vocês e saber a opinião de vocês de como vocês fariam um paciente como esse. Um paciente que a gente tem muito no consultório, né? Um paciente que tem uma deficiência mandibular importante e que a gente olhando aqui a face dele em vista de perfil, a gente vê que ele tem uma altura facial aumentada. Então, o que significa isso? Que ele, além de ter uma deficiência mandibular, ele tem uma rotação horária do plano oclusal. E a gente tem, inclusive, nesse caso, uma situação, né, um diagnóstico de reabsorção condilar, não ativo, né, mas você tem o diagnóstico desse problema através da tomografia computadorizada e através das ressonâncias magnéticas. Um paciente com via aérea deficiente, então com distúrbio respiratório importante, mas um paciente completamente assintomático, sem nenhum tipo de queixa do ponto de vista articular, né? Então, como é que eu tratei esse paciente? Na verdade, eu fiz uma análise facial bem criteriosa e eu defini que eu não iria trabalhar com descompensações ortodônticas importantes. Eu não iria verticalizar tanto os incisivos inferiores e eu priorizei o movimento de rotação do complexo maxilomandibular para que eu estabelecesse um ganho, uma melhora da via aérea, que eu melhorasse um pouco a posição do plano oclusal e dos incisivos, que estava relativamente aceitável, e que eu pudesse resolver, do ponto de vista funcional, estético, facial, o problema esquelético desse paciente. E com relação à articulação temporomandibular, é um paciente sem quadro inflamatório e que eu fiz a opção de fazer um acompanhamento apenas de forma conservadora. Então aqui foi meu planejamento virtual do caso, fazendo um giro do complexo, sem modificar o posicionamento do ramo, mas com pouca modificação em termos de rotação, né? Mas ganhando o que o paciente precisava do ponto de vista de plano oclusal, e ele teve um avanço aqui do gap de 14,2 e 22 de hipogônio, para que a gente tivesse um resultado estético facial importante. O que é o grande ensinamento nesse caso? É estabilidade a longo prazo. Então, é um paciente que eu preciso estar acompanhando, avaliar, se possível, fazer sobreposição de tomografias, para que a gente possa avaliar resposta condilar, remodelação, reabsorção, mudanças estruturais na cabeça do côndilo e que eu possa acompanhar a relação oclusal desse paciente e estabilidade do meu resultado cirúrgico. Então, nesse paciente especificamente, a gente tem muitos anos de operado e ele tem realmente uma excelente estabilidade funcional e em termos de oclusão e facialmente está muito bem do ponto de vista estrutural, tá certo? A gente mantém, na verdade, o quadro condilar, mas sem alterações do ponto de vista clínico. Então, é um caso que a gente tratou de forma conservadora e que a gente tem um bom equilíbrio de face, um bom pós-operatório, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso e como vocês fariam para tratar esse paciente de forma diferente, tá certo? Então fiquem por aí, compartilhem os casos também, deem opiniões. A gente está aqui para poder estar compartilhando conhecimento e experiência dentro da cirurgia ortognática. Até mais!